Quando nós iniciamos nossos estudos, nós vimos que essas obras eram de uma riqueza histórica e ofereciam uma prova, assim, uma evidência bastante forte da sobrevivência dos espíritos, quer dizer, que aquela obra não pudesse ser produzida por um encarnado, muito menos por um conjunto de encarnados, mesmo que eles tivessem acesso às fontes de informações disponíveis na época. Então aí vimos uma oportunidade de aprofundar esses estudos, né, mostrando a autenticidade do fenômeno mediúnico que foi a psicografia de Chico Xavier. Bom, qual que foi o método? Nossa primeira pergunta, a gente tinha como pergunta da pesquisa saber, em primeiro lugar, aqueles fatos narrados nos romances históricos, em particular no romance Renúncia, se eram verdadeiros, né? Primeira questão. Se a gente poderia verificar a autenticidade desses fatos consultando documentos históricos, fontes diversas. Em segundo lugar, nós queríamos verificar em que extensão o médium, né, no contexto que ele foi psicografada a obra, em 1942, na cidade de Pedro Leopoldo, ele poderia ter acesso a essas informações. Porque o fato da informação ser verdadeira não significa a autenticidade da obra, porque ele poderia ter consultado ou fontes, ou pessoas, ou um grupo de pessoas tê-lo ajudado a elaborar aquela obra. Então a nossa preocupação também foi verificar em que extensão o médium ou as pessoas do seu entorno poderiam ter acesso àquelas informações que ali estavam descritas. E como parte do método, a primeira questão é nós identificarmos na obra esses fatos, porque se você estiver em um romance histórico, por exemplo, ali você tem elementos que são factuais, facilmente identificáveis, e tem elementos de ficção, que são, por exemplo, um diálogo entre dois personagens da história, que estão falando de circunstâncias pessoais, por exemplo. Isso não é passível de verificação histórica. Mas, durante as falas ou descrição do próprio relator da obra, o narrador, você vai encontrar elementos que são passíveis de serem identificados. Então, a primeira etapa do processo de pesquisa é identificar no texto da obra,
né, elementos que pudessem ser passíveis de verificação. No segundo momento, a gente buscar fontes históricas, seja livros, obras, pesquisas, se possível até fontes primárias, né? O que nós chamamos de fontes primárias? São documentos da época, mapas, registros, né? Que pudessem confirmar aquelas informações, né? E se não fosse possível, pelo menos, por exemplo, muitas fontes históricas não são facilmente acessíveis à equipe de pesquisa, mas nós temos obras, pesquisas secundárias baseadas nessas fontes primárias que poderiam também nos ajudar. Então, esse é o primeiro momento. E analisar ao mesmo tempo, uma vez confirmando que essas informações eram verdadeiras, em que extensão, né, elas poderiam ser produzidas. Então, tinha informações que eram verdadeiras, mas você poderia ter acesso àquela informação simplesmente consultando uma enciclopédia, por exemplo, né? Nós temos que lembrar que naquela época não existia internet. Felizmente, nós fizemos essa pesquisa utilizando todos os recursos disponíveis na internet. Então, você tem hoje documentos históricos digitalizados pela Biblioteca Nacional Francesa, você tem documentos digitalizados em universidades norte-americanas, o próprio governo da Espanha já digitalizou muitas coisas. Então, nós, aqui no Brasil, mediante acesso a essas fontes, poderíamos obter, tivemos condições de obter muitos documentos na forma digital, documentos primários, coisa que seria praticamente impossível na época em que foi elaborado ou foi redigido o livro Renúncia, que para nós seria uma psicografia, mas na pesquisa a gente não parte de início dessa hipótese, a gente vai mostrar as evidências que confirmam essa hipótese, mas não partindo dessa premissa. Olha, identificar fatos que pudessem ser verificados existem inúmeros, né? Por exemplo, o livro narra, por exemplo, o casamento de dois protagonistas do romance, que é o Cirilo Davenport e a Madalena Villamil. Então, esse casamento ocorre em dezembro, por exemplo, e o Emmanuel, como autor espiritual do romance, diz que estava um frio intenso. Então, nós brasileiros sabemos que dezembro aqui para nós é calor. Dezembro na Europa é período de inverno, né? E que particularmente no ano 1863, que ele narra que ocorreu o casamento, foi um período tem na história que foi um inverno bastante intenso. Essa informação, ela é verdadeira, mas ela agrega pouco no sentido que nós queríamos verificar a autenticidade. Então, por exemplo, outro exemplo fácil, que o rei Luís XIV casou-se com a infanta da Espanha, Teresa. Isso também é um fato que o livro narra, é verdadeiro, mas você pode encontrar isso facilmente em qualquer livro de história. Então, o que nos impressionava mais é identificar aqueles fenômenos onde a verificação não fosse tão acessível. Então, nós tivemos, por exemplo, o primeiro conjunto de fatos, porque são inúmeros, são as descrições urbanísticas que Emmanuel faz, por exemplo, de Paris nos anos de 1860 e poucos até 1680, que corresponde a um período do governo de Luís XIV, onde antes de Paris ser a Paris atual. Então você tinha, o próprio Luís XIV fez profundas modificações urbanísticas, mas Emmanuel consegue descrever, por exemplo, trajetos de personagens, citando edifícios, citando ruas, pontes, né, que você só vai encontrar essa confirmação se você consultar mapas da época ou documentos referentes àquela época. Por exemplo, ele vai citar que o Cirilo Davenport alugou uma carruagem para fazer um passeio com a sua prima, e ele alugou essa carruagem, por exemplo, num local em Saint-Germain-des-Prés, que é um bairro de Paris. Ora, essa informação que existia ali, esses estabelecimentos que alugavam cavalo e que naquela época, naquela localização, você só pode achar essa informação num guia
uma espécie de um guia turístico da época de Paris de 1860, que não era acessível, obviamente, a alguém que estivesse aqui no Brasil. Mas o mais impressionante que nós vamos encontrar, por exemplo, em relação ao plano urbanístico de Paris, é revelações de locais onde, por exemplo, Madalena Villamil residiu depois de retornar da Espanha com a sua filha Alcione, que residiu no bairro de São Marcelo. Ela identifica lugares onde ocorriam enchentes, que somente na década de 70, 80, que a Prefeitura de Paris fez um estudo antigo sobre as enchentes de Paris, localizou esses locais. Então Emmanuel descreve de uma forma assim, não propositadamente, mas no diálogo entre os personagens, né? Quando Alcione conversa com seu irmão adotivo e fala: nossa mãe não reclamava das enchentes que ocorriam perto, e eles moravam perto de um rio Bièvre, que era numa região de Paris, que ocorriam muitas enchentes. Então é um detalhe que às vezes é difícil de identificar, mas que foi só comprovar. Outros fatos que nos chamaram bastante atenção foram algumas narrativas que se passam na Irlanda, na região de Belfast. Naquela época a Irlanda tinha sido invadida pelo exército de Cromwell, então os aristocratas católicos da Irlanda, que depois tiveram que sair porque foram invadidos por levas de protestantes que vieram da Escócia, de outras regiões, e foram desapropriados de suas terras, ficaram somente com um terço. Então Emmanuel narra esse contexto citando fatos, por exemplo, que ali existia uma atividade de produção de linho, né, que só recentemente os historiadores da própria Irlanda do Norte, que vão no Vale do Ulster, por exemplo, conseguiram identificar que existia já em 1860 uma atividade relativa ao linho, porque posteriormente alguns protestantes huguenotes que foram expulsos da França por volta de 1700 por aí, eles vão para a França e lá eles desenvolvem a grande indústria do linho, que depois se expande aos Estados Unidos. Mas, no entanto, esses historiadores identificaram, por exemplo, fatos importantes, que já existia ali uma indústria do linho, que eram, obviamente, conduzidos por esses personagens que o Emmanuel descreve. Então, Chico Xavier jamais poderia ter acesso, ou qualquer outra pessoa na época em que foi redigido o livro, tinha acesso a essa informação, porque essa informação histórica não estava disponível, digamos, em livros, em artigos científicos. Bem, outro fato que eu gostaria de narrar são narrativas que Emmanuel faz a respeito quando alguns personagens mudam para a América do Norte, no estado do Connecticut, e lá o Emmanuel narra acontecimentos e fatos, por exemplo, que dificilmente vocês vão encontrar em livros de histórias comuns dos Estados Unidos. Por exemplo, o estado do Connecticut era predominantemente protestante, não era permitido ter católicos ali, mas o Emmanuel narra a visita, por exemplo, de sacerdotes católicos que chegavam ali, coisa que você não vai encontrar em nenhum livro de história norte-americana. Nós identificamos através de cartas de padres jesuítas do Quebec. Se vocês verem aquela região do Connecticut, ela faz fronteira com o sul do estado do Quebec. E os jesuítas franceses, que eram muito amigos dos índios, eles conseguiam descer os rios e chegar até aquela região de uma forma totalmente anônima, por isso que não está registrado na história. No entanto, nós identificamos, por exemplo, essas informações em cartas enviadas pelos jesuítas franceses aos seus superiores na França. Então, por exemplo, essa literatura ela é muito difícil de ser acessada. Enfim, o que nós gostaríamos de dizer é que nós tivemos 3 tipos de fatos. Fatos verdadeiros, de fácil acesso, fatos verdadeiros, mas que o acesso seria praticamente impossível para Chico Xavier ter, por exemplo, teses, pesquisas feitas na época que você não tinha, ou mapas que existiam, mas que você, para ter acesso a um mapa de 3 metros, por exemplo, eles não eram publicados, você teria que ir pessoalmente na França para
para localizar essa informação, mas enfim, ela não seria totalmente impossível de ser acessada. Mas também identificamos alguns fatos no romance que não existiam pesquisas históricas naquele momento, que só nos anos mais recentes que a história se debruçou a estudar aspectos não totalmente políticos, econômicos, mas questões de costumes, histórias de outros assuntos, que nós vamos identificar obras, artigos produzidos, principalmente nos anos 70, 80, por exemplo, do século XX, 1970, 1980, que, obviamente, o Chico não teve acesso simplesmente porque a obra foi escrita em 1942. Então, com isso, a gente mostra perfeitamente que tinha uma inteligência externa, né, que fornecia essas informações. E no caso, para nós, era o espírito de Emmanuel, que foi um personagem do romance que viveu naquela época e, obviamente, através do seu registro perispiritual na sua mente ou através de outras informações que ele possa ter acesso no mundo espiritual, trouxe a Chico Xavier, né? Então, com isso, a gente queria mostrar uma evidência de que a obra não poderia ser atribuída, por exemplo, a uma produção da mente do médium, ou poderia ser uma falsa, por exemplo, ser falsificada mediante alguma ajuda externa, por exemplo, mostrando a autenticidade do fenômeno. Bem, dentro do movimento espírita atual, nós temos várias iniciativas relativas ao estudo e à pesquisa espírita. Nós temos que diferenciar, por exemplo, aquele estudo sistematizado que se realiza com objetivo para a doutrina espírita, do estudo que é feito dentro dos parâmetros acadêmicos. Acho que são duas coisas distintas. Por exemplo, quando eu quero estudar o livro Céu e Inferno, né, entender o contexto que ele foi produzido, o conteúdo, a metodologia, ela tem um foco estritamente para o público espírita, compreender um pouco melhor da abordagem, ou digamos assim, até da epistemologia kardeciana para a construção da doutrina espírita. Então, esse tipo de pesquisa, ela tem, digamos assim, o foco e o público-alvo, basicamente, os espíritas. E é muito importante para a gente perceber a complexidade e não aceitarmos, por exemplo, hoje em dia temos critérios para analisar obras produzidas, sejam psicografadas, sejam obras autorais, para a gente ter um pouco mais de senso crítico em analisar esse conteúdo. E aí a gente tem que ressaltar que o paradigma dominante na pesquisa científica é o paradigma materialista, ou seja, ela tenta reduzir qualquer fenômeno mental, espiritual, até o nível bioquímico, por exemplo, e negar a existência de algo além da matéria que você possa ter explicações. Então, existem várias pesquisas que estão sendo feitas tentando demonstrar que esse paradigma tem furos. Então, na realidade, existem pesquisas sérias que buscam criar fatos que não são passíveis de serem explicados por esse paradigma tradicional. Então, em primeiro momento, você precisa quebrar. Obviamente, uma pesquisa dentro de um meio acadêmico, ela segue determinados ritos. Você tem que produzir, você tem que submeter o seu estudo a pares que vão analisar esse trabalho, ver se ele tem consistência. Para você conseguir publicar numa revista séria, ela também vai ser analisada e muitas vezes ser até, digamos, vítima de preconceitos, de prejuízos, mas enfim, esse é o jogo que está sendo dado aí pela ciência. Então a gente tem que fazer esse jogo, quem quiser fazer pesquisa, mas eu não vejo isso como uma atividade do espiritismo. Pode ter pessoas espíritas que por razões ideológicas se interessam por esse tipo de tema, porque, por exemplo, uma pessoa que é tão convicta de materialismo, ela jamais vai escolher como objeto de estudo um tema que poderia ser vinculado, por exemplo, às questões espirituais. Então, daí nós temos um conjunto de pessoas, não necessariamente só espíritas, mas interessados pela questão da espiritualidade como um todo, que vão ter que fazer pesquisa e, obviamente, tem que seguir os parâmetros da academia, né? Se submeter. Para quê? Para justamente por dentro você minar esse paradigma dominante. A gente tem, por exemplo, dentro do estudo espírita,
pessoas como, por exemplo, o próprio Kardec, como ele fez. Nós temos seguidores como o Leon Denis, né, que é um autor que eu recomendo muito, que fez estudos filosóficos, sociológicos a respeito da doutrina espírita, embora não necessariamente acadêmico. No meio espírita mais recente nós temos o Hermínio de Miranda, que é um estudioso que publicou várias obras, mas eu não enquadraria ele enquanto um pesquisador no sentido de estrito científico da atualidade. E nós temos outros pesquisadores, pessoas espíritas. Eu destaco aqui um núcleo de estudos em espiritismo, em espiritualidade e saúde, de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade de Juiz de Fora, sob a coordenação do professor Alexandre Moreira Almeida, que tem se dedicado academicamente a temáticas espíritas, né? Que publicam obras e fazem estudos, que defendem dissertações, doutorados, mas publicam seus artigos em revistas reconhecidas no meio acadêmico. Então, citando assim, dois exemplos de autores. Obviamente, com outros autores, da psicografia, eu sou bastante conservador e eu fico muito restrito à obra de Kardec e à obra de Chico Xavier, justamente porque as pesquisas que eu já realizei me dão uma confiança quase muito grande nessa obra, né? Então, eu tenho pouco tempo, quer dizer, para estudar, e ela por si só já é meu foco e minha prioridade.